Oi, gente, bora lá para o nosso segundo vídeo. Nós paramos do 1, agora nós vamos para o capítulo 2. Hoje é dia 5 de janeiro de 2026, como a gente falou, vamos ler a Bíblia esse ano. Bora lá. Esse aqui já começa com o título aqui na nossa Bíblia, A Visita dos Magos. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Aí você vê que aqui está escrito magos. Está escrito que eles eram reis? Não. Está escrito que eram 3? Não. Sinto te frustrar. Sabe quando a gente deixa de acreditar em Papai Noel? A mesma coisa. Não está escrito que eram 3, não está escrito que eram reis, só está escrito magos. Eram estudiosos, provavelmente de astrologia, pessoas nesse nível do conhecimento. E perguntaram, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Olha o que eu falei, que Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Vimos a estrela levantar-se. Isso é impressionante. A estrela levantar-se. É lindo isso. E viemos adorá-lo. E aí eu vou circular adorá-lo e já vou escrever aqui, ó. Adoração a Deus. Porque Jesus era Deus. Eles viam Jesus como Deus, adoração a Deus, a esse Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o Filho perfeito, Jesus Rei. Vamos lá, no 3 diz assim, quando o rei Herodes ouviu isso, lembra que eles estão falando isso para o rei, e aí vem os magos e dizem assim, a gente veio adorar o rei dos judeus. Um rei ouvindo isso, pensa se isso não perturba, né? Quem vai, acho que eu imagino eles perguntando assim, quem vai afrontar o meu reino? Quem vai ser rei no meu lugar? Né? Porque eles pensavam que o reino era daqui. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Imagina o burburinho, né? Se espalhou. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, então ele reuniu o povo que entendia, os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, pessoas do conhecimento. Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Lembra que eu falei sobre profecia, sobre Jesus? Mais um profeta falando sobre Jesus. Isso é maravilhoso. No final da leitura que a gente vai ver a letrinha que faz referência ao profeta. E no 6 diz assim, mas você, Belém, isso é a profecia já sendo dita. Mas você, Belém, da terra de Judá, olha que lindo isso. Jesus maravilhoso, da terra de Judá. De forma alguma é a menor entre as principais cidades de Judá. Pois de você virá o governante que pastoreará meu povo, Israel. Que coisa linda. Isso daqui também está lá no Antigo Testamento, tem a referência, e aí vocês podem olhar. Isso aqui, salvo engano, eu fiz a pesquisinha, e é 700 anos antes de Cristo. Já tinha esse anúncio de Jesus, que ele viria de Judá. Olha que a gente viu na genealogia ali atrás, né? De Judá. E aqui já começa falando essa confirmação. As profecias anunciam Jesus e confirmam que ele é o Cristo. E aí no 7 diz assim, então Herodes chamou os magos secretamente. Olha, aqui tem coisa errada. Tudo aquilo que a gente vê, que é uma conversinha secreta, sala separada, tem que chamar a nossa atenção. Ele chamou secretamente, ele queria coisa boa. O que a gente pode falar em aberto não tem coisa errada, mas geralmente quando a gente vê aqui, então tem algo errado aqui. Então já vou colocar aqui, algo errado. Já chama atenção para algo errado, chamou secretamente. Faça uma setinha. Informou-se com eles a respeito do tempo. Então, o que ele queria saber em secreto? O tempo exato em que a estrela tinha aparecido. E enviou-os a Belém e disse. Então, o rei fez isso. Ele falou assim, olha, chama eles aqui separadinho, eu quero saber o tempo exato em que apareceu essa estrela. E mandou eles lá e aí o rei disse, vão informar-se com exatidão, mais uma vez, tempo exato, exatidão. Sobre quem? Sobre o menino. Sobre Jesus. Ele queria, sem sombra de dúvida, as informações sobre Jesus. Logo que o encontrarem, avisem-me. Ou seja, ele queria saber. Avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Gente, olha isso. Fala a verdade. Vocês acham mesmo que ele queria adorar Jesus? Aqui já tem uma artimanha. Artimanha.
Eu, sem querer eu coloquei o acento, porque a gente já associa, né? Artimanha. Aí no 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. Eles quem? Os magos. Se a gente for olhar aqui no 7, Herodes estava falando com os magos que tinham vindo adorar. E aí ele diz assim, ó, vão lá, vão saber com direitinho o tempo exato da estrela, exatamente o que vocês precisam saber sobre o menino e voltem. Voltem, porque é claro que eu tenho que adorá-lo. Depois dos magos ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles. Isso é maravilhoso. Sabe que quando eu li isso aqui, eu fico extasiada. Ó, a estrela que tinham visto levantar-se adiante deles. Sabe o que isso demonstra? Demonstra o céu se movendo. O céu se movendo a respeito de Jesus. Que coisa maravilhosa. O céu, a estrela que tinham visto levantar-se foi adiante deles. É movimento, ó, foi adiante. O céu se movendo foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Então, parou, sinalizando onde estava o Cristo. Quando tornaram a ver a estrela, assim, pensa comigo, a estrela foi e parou no lugar, eles não acompanharam no tempo exato. Eu imagino eles depressa indo atrás da estrela, daquela luz, e quando ela parou, eles não estavam lá imediatamente, eles não estavam correndo, se movendo no mesmo tempo, né? A gente se move de tempos, então quando a gente vê, quando parou, chama atenção para uma coisa, onde é que está aqui? Quando tornaram a ver a estrela, parou. Aqui, ó, já tinha até colocado. Quando parou. O céu se move de forma diferente, em tempos diferentes da gente. Então, a estrela parou, eles não tinham chegado lá. Aí vem aqui, ó. Tornaram a ver. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Então, o tempo do céu é diferente do nosso. Então, eu tenho que te falar, aquieta o seu coração. Porque às vezes a gente está correndo e não vê as coisas acontecerem. Mas quando eles chegaram lá, eles viram a estrela e encheram-se de júbilo. Chega um tempo, júbilo é alegria. Chega um tempo em que tudo do céu se converge para que as coisas aconteçam. E o louvor da glória de Deus seja visto. Ao entrarem na casa, a gente está falando dos reis ainda, os reis, ó, dos magos ainda. Você vê como isso é tão, assim, incrustado na nossa mente, né? Tão enxertado em nós? Então vamos lá. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, a sua mãe. Coisa linda, né? Prostraram-se, isso é importante, e o adoraram. Prostraram-se e o adoraram. Vou colocar até em outra cor aqui. Prostraram-se e o adoraram. Então abriram os tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Tendo sido advertidos em sonho, e aí o céu novamente se move aqui, em sonho, de não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Sabe o que isso demonstra? Que tinha algo de errado, porque Herodes estava aqui em secreto. Ele tinha aqui uma artimanha, alguma coisa planejada, porque ele diz, avisem-me porque eu vou adorá-lo. E os magos estavam acreditando nisso. Por quê? Porque eles continuaram, foram até lá, mas precisou que em sonho eles fossem advertidos para voltarem por outro caminho. Isso é interessante que eu circulei aqui, ó, prostraram-se, o adoraram. Eles adoraram um bebê que eles entendiam que era um rei, que eles entendiam que era o próprio Deus. Porque ninguém adora um bebê sendo Deus, ainda pensar nessa fragilidade, isso é incrível. E aí o texto continua e diz assim, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José. Os magos foram, e aí um anjo do Senhor aparece a José, em sonho, novamente. José, ele tinha essa coisa de ouvir a voz dos céus, né? Porque e se José fosse alguém que não prestasse atenção? Alguém que não percebesse? Muitas vezes a minha oração é isso. Senhor, me faz perceber o Senhor, me faz perceber os teus feitos, me faz entender aquilo que eu preciso entender. Então o anjo apareceu a José e ele estava sensível ao Senhor, sensível à voz de Deus. Por quê? A voz, sensível à voz. Porque aí ele diz assim, vem uma fala para ele, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você.
até que, ele tinha uma ordem, fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar matar o menino. E aí é revelado aqui para José, fuja, diz o lugar, vá para o Egito, fique lá até que eu diga a você o tempo. E ele diz por quê. E é interessante, né? Aqui o céu está revelando tudo isso. Ó, tem um plano, uma artimanha, algo de errado foi maquinado ali secretamente para poder matar Jesus, para matar o menino. E isso acontece com a nossa vida também. Muitas vezes a gente precisa dessa sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, a voz do céu, a voz de Deus, ou até os anjos, quando ele dá ordem ao nosso respeito. E ele diz assim, ó, fique até lá. Aí quando vem do 14, diz assim, então, ele se levantou. Não está escrito assim, ó, ele esperou, ele foi tomar café, ele... Não, eu gosto dessa coisa do tempo do texto, porque ele demonstra exatamente isso, como as coisas vão acontecendo. Ele diz assim, ó, então, isso aí já vem logo em seguida. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite, ó, durante a noite. Sabe o que isso nos mostra, quando está escrito aqui durante a noite? Significa que ele acreditava em tudo o que veio do céu. Por quê? Porque está escrito fuja, e ele levantou durante a noite. Ninguém naquela época viajava, era muito incomum viajar durante a noite, porque tinham muitos perigos, não é como hoje, asfalto, iluminação, tudo mais. Tinha até os animais, era tão perigoso viajar à noite. E o que ele fez? Fugiu, porque ele estava obedecendo a Deus, a ordem dos céus, tá aqui, ó. E aí, durante a noite, ele partiu para o Egito, onde ficou até... Olha como foi uma obediência bem certinha, igual a palavra tinha dito, o anjo tinha dito pela palavra para ele. E ele disse assim, até que eu diga a você, onde ele ficou até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei meu filho. Então tem aqui a profecia, que essa aqui é Oséias. Gente, que coisa linda. E aí se cumpriu a profecia. Aqui também tem outra profecia, e no finalzinho diz assim, ó, no 18. Ouviu-se uma voz de Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos, e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Por quê? Porque o rei Herodes percebeu que tinha sido enganado pelos magos, e o que ele fez? Ordenou que matassem nas proximidades ali de Belém todas as crianças com 2 anos para baixo. E aí a gente lendo todo esse texto, e é incrível que Deus, ele não frustra a vontade dele é soberana. Se é soberana sobre tudo, porque ele é o autor e consumador de tudo, tudo é dele, por ele e para ele. E Deus, ele não perde o controle das nossas vidas, assim como foi com Jesus. Ele governa tudo, mas nós precisamos ouvir e ser sensíveis ao céu, sensíveis à voz de Deus. Então, se eu puder trazer uma aplicação prática, um ensinamento, seria esse. Deus, eu vou colocar aqui em cima, Deus não perde o controle das nossas vidas. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre Ele, sobre a sua vontade. Ele é um rei, ele vai governar a sua vida, a minha vida. Mas também tem a nossa parte. Qual é? Sensíveis à voz dos céus. Sabe o que é interessante pensar? Que no céu houve uma conversa sobre o que estava acontecendo aqui na terra. Porque esse anjo veio obedecer a Deus. Imagina esse anjo se apresentando diante de Deus, conversando com Deus, e Deus falando, vá lá, faça isso. O céu trata também ao nosso respeito. E louvado seja Deus, eu não iniciei com a oração, vou encerrar com a oração. Ó Deus bendito, eu te louvo por essa palavra. Muito obrigada, porque o governo é teu. Rege as nossas vidas, cuida de nós nesse sentido e nos abre entendimento da tua palavra, que possamos estar sensíveis à tua voz por meio desta palavra. Em nome de Jesus. Amém.